Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! A agricultura convencional tem foco principal na alta produção. Por outro lado, a agricultura orgânica prioriza a oferta de produtos saudáveis. Ela utiliza técnicas específicas, adubos naturais, compostagem, policultura, etc., que se fundamentam à não utilização dos agros defensivos. Já se foi o tempo em que o brasileiro não se importava com o que era colocado à sua mesa. Em meio a acaloradas discussões no Congresso, na sociedade, sobre consumo consciente e desintoxicação do meio ambiente, o contraponto entre a agricultura convencional e orgânica nunca foi tão debatido. Por outro lado, muito tem se falado sobre a agricultura regenerativa nos últimos anos, que é um termo ligado à possibilidade de produzir recuperando os solos, com o objetivo de promover a restauração de todo o sistema de produção de alimentos. Trazendo para a realidade das propriedades rurais de hoje, a conservação e o tratamento do solo têm representado aos agricultores uma forma de oferecer sustentabilidade e, ao mesmo tempo, produtividade ao processo de produção, revertendo-se em rentabilidade para a lavoura. Por este motivo, o mercado de produtos biológicos e naturais, ou bioinsumos, que atua de forma eficaz no equilíbrio do solo, vigor e sanidade das plantas, cresce de forma acelerada no Brasil, contribuindo para a agricultura regenerativa. Para a nossa conversa de hoje, convidamos o fundador da Nutriceller, fertilizantes especiais de Itapeva, São Paulo. Ele é Nelson Schreiner Jr., engenheiro agrônomo, com larga vivência e experiência no fabrico de fertilizantes especiais, levando inovação e tecnologia ao campo, contribuindo com o aumento da produtividade e a qualidade dos cultivos agrícolas, com praticidade. Vem comigo. Podcast Academia do Agro. Olá, grande amigo Júnior, tudo bem com você? Olá, Valdir, tudo bem? Uma honra e um prazer estar aqui contigo. Cara, a satisfação é toda nossa, pois tantos anos sem se encontrarmos, né? Nós, vamos já falar, algumas décadas, né? Estávamos não do mesmo lado, sempre tivemos do meu lado, mas na mesma empresa, na mesma companhia, né? E aí nós desfrutamos bons momentos, talvez eu não tão próximo de você, né? Na lead diária, até porque eu estava em outros setores também, mas a gente sempre estava convergindo, sempre estava se relacionando, fosse nas reuniões, fosse nas convenções, fosse nos e-mails, né, da época que a gente trocava, né? Na época até trocava fax, né? Nem e-mail era. Então é muito bom, tenho certeza aqui que todos os nossos ouvintes, como eu disse, que você já conhece, são todos lideranças aí do agro, todo pessoal voltado muito ao agronegócio, e que eu tenho certeza que as nossas mensagens, os nossos bate-papos empoderam bastante essa turma, ajudam bastante essa turma. Para aqueles mais erados, traz aquele gostinho de recordação, né? De déjà vu, como a gente fala. E para os mais novos sempre serve de inspiração, sempre serve de motivação, de mostrar que as coisas, não existe almoço grátis, não existe nada sem esforço, não existe nada sem determinação, né? Sem ação. Então esse é o objetivo. E para começar, como eu sempre começo nossos episódios, onde tudo começou? Conta um pouco a sua história, Júnior. Bom, vamos lá. Todo mundo me trata aí pelo nome de Júnior Schreiner. Na realidade, meu nome é Nelson Schreiner Jr., em função do nome do meu pai. Meu pai é o pioneiro do plantio direto aqui no estado de São Paulo. Foi o primeiro agricultor a iniciar essa técnica aqui no estado de São Paulo. Ele veio do Rio Grande do Sul, ainda menino, né, com 17, 18 anos. Veio aqui foi contratado para introduzir a cultura do trigo aqui em algumas fazendas aqui de Itapeva, no sul do estado de São Paulo. Aí conheceu minha mãe, né, que morava numa fazenda vizinha a essa que ele veio trabalhar, e constituiu a sua família, 3 filhos. O mais velho sou eu, o Júnior, né? Daí tem a Carla, que é a do meio, e o mais novo, o Eduardo.
Eu, por influência do meu pai, acabei fazendo agronomia, né? Como ele, depois que foi contratado para trabalhar aqui, ele foi adquirindo propriedades agrícolas, né? Ao final de sua vida, ele estava aí com 3 fazendas que ele foi comprando ao longo do seu trabalho e toda a sua carreira profissional no agronegócio. Uma pessoa de descendência alemã, pessoa fechada, né, como todo alemão gaúcho é, mas uma pessoa assim muito aberta para tecnologias, muito aberta para buscar conhecimento. Não estudou muito, estudou até o 4º ano só do ginasial, do grupo lá atrás, mas sempre buscando situações inovadoras, né? Dentro da agricultura, tudo que saía de novo ele estava lá olhando, pesquisando, estudando, como foi também com o plantio direto, né? As primeiras plantadeiras que ele usou para fazer essa técnica eram da marca Semiato, e era um kit que você comprava e colocava ali na frente, era um peso desgraçado aquele trem, né? E era complicado, cara, complicado, embuchava, arrastava, a gente sofria, porque naquela época, acho que foi 74, 75, por aí, não me lembro bem exato a época que ele começou, eu ainda era moleque e ajudava na fazenda, no plantio, era realmente complicado. E aí a gente cresceu nesse meio agrícola, né? E a gente acaba gostando das atividades agrícolas, e quando meu pai me falou de fazer agronomia, meio que casou com aquilo que eu já gostava, né? Que era estudar o ambiente do agronegócio. Fiz agronomia em Jaboticabal, me formei no final de 84, indo aí então para 40 anos, eu acho, né? Em 2024. Nós somos meio contemporâneos, viu? Porque eu também... eu me formei em 80. Eu sou um pouquinho mais inteiradinho aí. Sou doutor. Eu sou doutor aqui. Tá. Então você já está com 40 anos de formado, né? Foi o ano passado. O ano passado foi 40 anos. Já estou indo para 41 agora. Em 2024 ainda. É verdade. E aí, né, Valdir, eu me formei em 84, final de 84 e início de 85 eu vim trabalhar na fazenda. Já era o esperado, digamos assim. E fiquei com meu pai trabalhando na fazenda até 91, tá? Por que até 91? Porque naquela época a gente estava tendo muito contato com o pessoal de sementes, principalmente, e me interessou muito essa área, e aí eu pedi uma oportunidade para o presidente de uma dessas empresas, que na época foi o Dr. José Maurício de Barros, na Brascalda. Essa empresa não existe mais, né? Trabalhei alguns anos na Brascalda, cerca de 6, 7 anos. Depois dali eu fui para Colorado, mais esse tempo. A Colorado depois foi comprada não existe mais também, foi comprada pela Dow Química. E depois a terceira empresa que eu trabalhei foi a Pioneer, né, onde nós nos conhecemos. Fiquei mais ou menos esse período. Fiquei mais ou menos 6, 7 anos em cada uma dessas empresas, até final de 2007. Aliás, início de 2000... Não, final e início, agora deixa eu pensar. Final de 2007 eu trabalhei com sementes, então. Nessas 3 empresas que eu te falei, né? Mas sempre ali em contato com a nossa propriedade agrícola, porque eu sempre trabalhei na nossa região mesmo. Então, invariavelmente, toda semana eu estava presente lá e sempre cuidei da parte de acompanhamento técnico no que se refere a recomendações. Depois assumi até a parte de compras de insumos. E meu pai sempre ficou na parte operacional e na parte de vendas, né? Ele que fazia as vendas de soja, de milho, trigo, sorgo, enfim, o que a gente plantasse lá. E aí, no final de 2007, quando eu saí da Pioneer, eu saí por um motivo claro, que era ter o meu próprio negócio na área de nutrição. Sempre gostei muito de nutrição, sabe, Valdir? Trabalhei muito com genética, 17, 18 anos, mas sempre gostei de nutrição. Aliás, né, o que aumenta a produtividade são essas 2 coisas, né? Ou é genética ou é nutrição, não é isso? Porque às vezes as pessoas pensam, né, que são os fungicidas, os inseticidas, herbicidas. Não, tudo esse monte de cidas aí
Eles foram desenvolvidos para preservar o potencial genético bem nutrido para produzir, né? O que faz diferença mesmo é genética e nutrição. E eu sempre gostei muito. Então, depois de 17 anos de genética, eu resolvi ir para a nutrição, mas aí montando uma empresa, né? E a gente vai falar um pouco mais dessa empresa logo à frente, mas a história, então, aí desse período é trabalhei na fazenda, trabalhei depois com genética, né, durante 17, 18 anos, e aí fui para o meu próprio negócio, né, que é a nutrição, onde estou há 12 anos já trabalhando aqui como uma indústria de fertilizantes. Nesse tempo, tive 3 filhas, tenho, né, 3 filhas, Amanda, Ana Júlia, Rebeca, só mulheres, né? Como todo bom agrônomo, eu também só tenho 2. É verdade, cara, os agrônomos parecem que só sabem fazer mulher, né? A maior parte, pelo menos. É que a gente sempre gostou muito do lado feminino, né? Faz parte. Dizem aí, né, as más línguas, que a gente faz aquilo que gosta, né? Então. É bem isso. Aí, pode ser mulher, né, cara? Eu sempre gostei, então não tem jeito. Eu sempre brinco, né? Em casa até os cachorros é tudo cadela, não tem macho lá. Bom, agora tá começando a ter, né? Porque eu tenho uma filha de 27 anos que já está aí com um namorado, né? Um gaúcho, inclusive, um gaúcho. E aí tem a do meio, que está fazendo agora arquitetura, está no 2º ano, mas só cursou 2 meses, porque o resto foi tudo online, né? Por causa dessa pandemia que ocorreu aí, mudou muito o dia a dia das pessoas, né? E a mais nova, que tem 12 anos, está ainda aí no ginasial. Perfeito, né? Perfeito, muito bacana. Então, bacana. São 3 meninas maravilhosas e me dão muita alegria, as 3. Podcast Academia do Agro. Júnior, a gente sabe que nós estamos vivendo um momento forte em relação à questão da pandemia, e que hoje nós estamos passando aí, tipo assim, né? É um inverno mais rigoroso, vamos chamar assim, em termos de sanidade, em termos de controle, contencionamento e tal. A pandemia fez o mundo pensar melhor na sua alimentação, na qualidade dos alimentos. O Brasil não só conseguiu manter isso, mas aumentou sua produção e não parou durante esse período, vamos chamar, do invernal que nós estamos passando. Com o setor e todos que nele trabalham dando o seu melhor para não faltar alimento. Nós estamos atingindo índices bastante elevados de produtividade, de produção, né? E inclusive de sustentabilidade em várias frentes. Pois bem, diante desse cenário e daqui para frente, na sua opinião, quais seriam as grandes ameaças ou desafios que o agronegócio brasileiro pode enfrentar? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente pensa no agronegócio brasileiro, né, eu acho que tem muita coisa que pode se influenciar negativamente, mas esse agronegócio aqui, eu sempre ouvi o meu pai falar, sabe, Valdir, que o que toca o Brasil, o que faz o Brasil ser Brasil é o agronegócio, é a agricultura. Ele falava assim, do governo, se não atrapalhar já tá bom, deixa a gente trabalhar, né? Que realmente, com exceção agora dos últimos anos aí, a gente nunca viu um olhar, né, decente para a agricultura no que se refere à infraestrutura, né, melhoria de portos, rodovias, parte de escoamento de safra por trem, né? A gente nunca viu isso, né? Sempre foi tudo largado aí, né? A verdade é essa. Então os agricultores são os grandes heróis, né, desse país pelo que fazem. Então eu acho assim, cara, pode vir, sim, algumas ameaças com relação aí ao mercado externo, para onde nós exportamos os nossos grãos, mas não adianta, cara. O Brasil é o grande fornecedor de alimentos, já estamos aí alimentando 25%, 28% da população mundial, e ainda temos como dobrar a nossa área de produção sem derrubar uma árvore sequer, quando a gente pensa em pastagens degradadas, em áreas que legalmente podemos explorar, né? Então eu diria o seguinte, né? Pode vir as pancadas aí, mas o agronegócio não só suporta, como também sustenta esse país, né? Cuidando da alimentação da população. Nós aqui
como nós temos uma indústria de fertilizantes, a gente vai falar depois disso, né, Valdir, mas a gente trabalha diretamente com o agronegócio. Eu nasci, né, na agricultura, cresci lá, sempre trabalhei na agricultura e hoje eu, digamos assim, forneço produtos para a agricultura e eu vejo assim, principalmente nesse período de pandemia, a agricultura não parou mesmo, né? Houve algumas restrições com medo, né, dessas doenças diferentes que estavam aí, né? Hoje esse medo tá bem baixo, né? Mas o agricultor com medo, sem medo, ele não parou. Graças a Deus que não parou, né? Então isso está sendo o reflexo do porquê que o nosso país não está uma situação tão difícil quanto outros lugares aí, né? Porque realmente não paramos e porque quem mais alimenta, né, toda essa mola econômica aí do nosso país é a agricultura mesmo. Então eu acho assim que pode vir algumas adversidades no que se refere ao mercado externo, né? Mas não vai afetar assim de uma forma tão cruel o agronegócio. Tudo que a gente já suportou até agora nos ensinou muito, né? Nos ensinou muito. Então eu acho que a gente trabalhando direitinho, né? Sempre lembrando que temos aí um grande criador que nos dá, né, capacidade, nos capacita e dá inteligência, eu não tenho dúvida que nós podemos suportar o que vier aí. Agronegócio brasileiro é o que vai realmente fazer diferença, já faz, né, hoje no mundo, vai fazer muito mais. Eu creio que nós vamos alimentar aí tranquilamente 40%, 50% da população mundial nos próximos 10, 12 anos aí. Não vai demorar muito não. Bacana, bacana. Podcast Academia do Agro. E aí, você já conhece a Rede Agrocast? A Rede Agrocast é uma iniciativa que visa reunir todos os podcasts em português que possuem assuntos relacionados ao agronegócio. O objetivo desta rede de podcasts é aumentar o consumo da mídia pelo setor, bem como estimular a criação de novos podcasts do agro. Lá você poderá acessar um grande número de temas e assuntos do nosso segmento, abordado por vários colegas e convidados, sendo uma excelente plataforma para obter mais conhecimento, tanto para quem trabalha no agro, como também para quem apenas tem curiosidade de saber mais sobre o assunto. É muito fácil, só acessar www.redeagrocast.com.br e pronto. Vá lá e conheça o primeiro podcast sobre o agronegócio do Brasil, o Agro Resenha Podcast do Paulo Ozaki, engenheiro agrônomo e seu fundador e apresentador. Lá você irá encontrar as tendências, os desafios, as superações, irá rebater os mitos que envolvem a produção, a gestão e tantas outras coisas. E tudo isso de uma forma técnica e isenta. O Agro Resenha Podcast é uma conversa entre amigos que vão se divertir muito falando sobre diversos temas, com o objetivo de mostrar que todo mundo está envolvido neste setor de forma direta ou indireta. Podcast Academia do Agro. Júnior, cara, você sabe que nós estamos hoje aí numa evolução tecnológica, com inovações cada vez mais presentes no dia a dia do produtor, com genéticas apuradas, com manuseios automatizados, máquinas. Há uma metodologia, gestão, né? Inclusive, tem muita coisa acontecendo e muito rapidamente, né? Mas uma das coisas que a gente presenciou nessas nossas, podemos chamar 4 décadas de agronegócio que temos vivido, aspectos muito fortes, né? Como assim, a questão do seu pai, por exemplo, que é um dos pioneiros, né? Pioneiros na questão do plantio direto, do plantio cultivo mínimo, na questão hoje aí da boa aplicação de manejos e tal. Bom, te pergunto, tem umas coisas acontecendo muito fortes que é a chamada agricultura regenerativa e a utilização cada vez maior de insumos biológicos, que inclusive impacta, afeta, e com certeza você está inserido na área de nutrição, né? Na parte de soluções nutricionais, vamos chamar assim. Cara, qual é o tamanho desse mercado, hein? Me fala alguma coisa nisso aí. E no mundo? O que você acha dessa evolução? Tá evoluindo ou não? Tá evoluindo bastante. Rapaz, eu vou ter que falar do meu pai de novo. Como faz sabor. Porque eu vou ter que falar de novo. Porque
quando eu ainda nem tinha me formado ainda em agronomia, estava estudando ainda, acho que até um pouco antes disso, ele usava o tal do baculovírus da soja, né, para controle de lagartas. Os vizinhos dele achavam que ele era louco. Pô, Nelson, estão comendo a tua soja aí, aplica um veneno aí, pô, vamos aplicar um tiodã, alguma coisa aí. Né? E ele, embora ele fosse adepto de usar produtos químicos, mas ele via assim no biológico uma solução interessante. Porque você sabe que quando você aplica o baculovírus, a lagarta não morre na hora, ela fica um tempinho ali, né, comendo ainda, né, e depois é que ela vai morrer. Então, naquela época, eu me lembro que pouquíssimas pessoas utilizavam biológicos, né? E até, acho que há 10 anos atrás, aí, ainda o número era muito pequeno, né? Agora, por que isso acontecia? Eu acho que nós temos vários motivos para que essa adoção dessa técnica demorasse a acontecer. A primeira delas é que talvez, lá atrás, há mais de 10 anos, as próprias empresas não tinham tecnologias muito eficientes no que se refere à preservação do micro-organismo pós-aplicação, né? Então ainda tem restrição de horário de aplicação, forma de aplicação, misturas. Então tudo isso, o agricultor ele é muito eficiente, mas também é imediatista, né? Tudo aquilo que demora um pouquinho, o cara demora para tomar essa decisão e aceitar essa tecnologia. O fato é que as empresas mudaram a forma de produzir esses micro-organismos, as novas gerações vieram, né, para fazer as suas sucessões dentro das propriedades agrícolas e olhando mais para essa questão de sustentabilidade. E aí o que acontece, né? Os biológicos começaram, então, de uns 10 anos para cá, a tomar corpo, de fato. Começamos aí com várias produções on-farm, né, que são aquelas multiplicações de biológico dentro das propriedades agrícolas, para aplicação aí em grandes volumes, mas mais voltados aos bacilos, às bactérias, né? Bacillus megatherium, subtilis, entre tantos outros que tem aí. E isso o agricultor fazendo, buscando o quê? Melhorar, né, a sua produtividade, melhorar a qualidade do teu solo, porque o biológico, né, quando a gente pensa em biológico, não é só controle de lagarta ou de insetos, né? Eu diria até que hoje, talvez o grande papel do biológico está muito relacionado à parte nutricional das plantas. Então, tem produtos hoje no mercado que fazem um controle eficiente de nematóide, né? Estou falando somente de produtos biológicos, tá? Porque químicos tem para tudo, de fato. Mas você pega, por exemplo, na questão nematóides, que está aumentando muito em todos os cultivos, por quê? São cultivos sucessivos na mesma área da mesma cultura. Por exemplo, soja, ou milho, ou laranja, café, não importa se é perene ou anual, esses cultivos, né, da forma que nós temos que fazer, porque não tem outro jeito, né? Eu tenho que plantar milho, soja no cedo e milho no tarde, é o que me dá retorno econômico. Mas a rotação tem que ser... Mas é difícil fazer rotação, né? É muito difícil. Eu sei que é bacana, que é bonito, que funciona, que é legal. Fizemos durante muitos anos isso nas propriedades do meu pai, nas nossas propriedades, mas chega uma hora que o fator econômico fala mais alto. Eu tenho que ser sustentável aqui na minha propriedade. Se eu começar a querer fazer bonito, não vai dar. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque como a gente é obrigado a fazer o cultivo sucessivo, sucessão de soja e milho, por exemplo, né? O que eu tenho que fazer para amenizar o impacto negativo disso? É olhar para o meu solo na parte biológica. O grande problema está sempre ali. Então, o uso de micro-organismos biológicos, quer sejam fungos ou bactérias, se faz muito importante para a revitalização desse solo, para trazer vida para ele. À medida que você traz vida para ele e você coloca lá aquilo que nós chamamos dos soldadinhos do bem, né? Tem os bandidos, né? Que é o nematóide, todas aquelas doenças de esclerotina, fusário, são os bandidos, né? Esses detonam as plantas e os seus sistemas radiculares.
E os soldadinhos do bem, que são aqueles que a gente tinha lá e não tem mais, em função dos cultivos que fazemos, dos produtos que utilizamos, produtos químicos, né? Você acaba selecionando e, infelizmente, seleciona os maus, né? Então, o agricultor está acordando para isso, está vendo que ele precisa trabalhar esse fornecimento de bons micro-organismos para que haja um equilíbrio, você retome, na verdade, esse equilíbrio, chega o mais próximo possível desse equilíbrio, dando às plantas um ambiente mais saudável para que ela possa expressar o seu máximo potencial genético e também absorver as tecnologias que estão sendo colocadas no solo, como, por exemplo, o fertilizante. O que adianta você ter uma planta que não tem raiz? Então ela não vai comer adequadamente o que precisa e não vai expressar o seu potencial genético. Então, é aquilo que a gente falou no começo, né? Que os SIDAs são para os herbicidas, fungicidas, inseticidas, são para preservação do potencial, para expressão do potencial genético. Mas hoje os biológicos, né, estão sendo uma excelente ferramenta nesse contexto de expressão do potencial genético e uso, absorção devida dos fertilizantes. Então, eu diria para você, Valdir, que não tem volta, né, esse caminho de revitalização dos nossos solos através dos organismos biológicos. Eu sempre costumo fazer uma comparação, né? Eu não tenho exatamente os números absolutos, mas aí quem ficar curioso vai no Google e vai consultar. Mas eu digo o seguinte, em média hoje um agricultor usa de fertilizantes cerca de 350 quilos para a produção de soja, 350 quilos por hectare, né? É lógico que tem uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas em média aí 350 quilos, 300 quilos de fertilizantes. Ou seja, se o cara usa MAP, depois ele vai usar cloreto de potássio, somando tudo isso, vai dar uns 300, 350 quilos. E o que é que a gente consegue no final do processo? Nós conseguimos ali, vamos falar de uma produtividade razoavelmente boa, 80 sacas por hectare, né? 80 sacas por hectare, tá? Eu estou falando de, vamos arredondar esse número para 100 sacas, porque hoje tem gente produzindo até mais que isso. Então tá 100 sacas por hectare. Eu estou falando de 6 mil quilos de grãos, perfeito? Que foram produzidos em função do potencial genético e da nutrição que se ofereceu. Muito bem. Esse agricultor, se ele resolver o ano que vem não colocar nada de adubo, ele pode até, em função de um solo bem estruturado, né, e com uma reserva boa de nutrientes, ter uma produtividade boa. Digamos que ele consiga 80. Mas no segundo, terceiro e quarto ano que ele ficar sem adubar, vai chegar uma hora que não vai ter uma produtividade bacana. Vai cair muito isso aí. Ou seja, se o cara quer produzir soja, né, a 100 sacas por hectare, vai ter que botar comida ali. Ok? Bacana. Agora, pensa comigo. Pega 1 hectare de mata nativa. 1 hectare de mata nativa, você tem árvores grandes, pequenas, grossas, finas, né? Uma infinidade de massa. Se num hectare de soja você tem 6 mil quilos de grão e mais algumas toneladas de matéria seca da palhada, vamos dizer que fosse aí, para arredondar, 4 toneladas de matéria seca mais 6 de grão, são 10 toneladas por hectare. Planta e raiz e grãos. Quando eu vou para 1 hectare de mata, quanto é que eu tenho de matéria seca? É um número absurdamente maior. Muito bem, Valdir. Quanto de adubo eu coloco lá? Eu não coloco nada. Nenhuma grama. Não é isso? Eu tenho folha pra caramba, tenho raiz pra caramba, tenho matéria seca. E quando dá seca, o mato não morre. Fica vivo ainda, tá lá. Eu nunca vi um mato morrer de seca. Já vi de geada, né? Mas aí é diferente. Mas de seca, nunca. Então o que acontece? O que está acontecendo no mato? É um equilíbrio biológico onde esses micro-organismos, que são muitos que estão lá no solo, interagem com as raízes das plantas, fazem ali uma simbiose, uma troca, né?
eles então se alimentam dos exudatos radiculares e fornecem hormônios, os próprios fertilizantes que eles vão degradando do solo, degradando os minerais que estão lá e oferecendo para as plantas. Pô, é um ambiente em equilíbrio. Então, veja bem, isso me faz, com certeza, pensar o seguinte: eu preciso de vida no meu solo. Se eu tiver vida no solo e for mais próximo possível do equilíbrio, eu vou fazer com que essas plantas que eu estou colocando lá de soja ou de milho expressem verdadeiramente o seu potencial genético e me entreguem uma produtividade melhor e maior. Por quê? Vou ter mais raízes, vou ter raízes protegidas das pragas e das doenças, vou ter maior desenvolvimento vegetativo, porque o micro-organismo biológico, ao excretar hormônios, esses hormônios são de crescimento também, e também interferem na parte aérea. Eu vou ter mais qualidade de frutos, quando o meu negócio é HF, por exemplo, né, com essa situação dos biológicos. Então, é uma coisa assim que não tem residual nocivo ao meio ambiente, não faz mal para as pessoas, mas faz um bem tremendo para as plantas, tremendo. Então, assim, eu acho que esse tipo de agricultura tende a crescer, não tem volta, vai crescer muito e muito, e é uma necessidade e não tem como fugir disso. Se eu não olhar para os primórdios, lá para os matos e entender que lá dá certo, que tem vida, eu não vou conseguir ter sustentabilidade na minha atividade, até porque os recursos que nós temos de fertilizantes são finitos, né? E quando eu trabalho os organismos biológicos no solo, eu posso ter economia nos fertilizantes. Eu não preciso colocar a mesma quantidade mais, porque eu estou fazendo lá os soldadinhos do bem produzirem sim nutrientes para as plantas. Por exemplo, você pegar o fósforo que está fixado lá e liberar para a planta. Valdir, se você fizer um cálculo, eu tenho uma planilha, eu fiz uma vez por curiosidade, imagina o que o cara coloca de fósforo por ano por uma cultura de soja. E depois tem a de milho, mas vamos falar só da de soja. Eles colocam em torno de 100, em média, 100 pontos de fósforo por ano. Só que a cultura de soja, para ter uma altíssima produtividade, vai precisar de menos de 50 quilos, ou seja, metade disso não vai ser absorvido. A cada ano, eu faço uma adubação para uma cultura de soja a mais. Eu adubo uma, mas estou jogando adubo para duas, em relação à extração. Aí vem o seguinte: se eu pensar em solo de 10, 15, 20 anos, solo de 40, imagina isso. Quer dizer que em 40 anos eu já tenho adubo lá para mais 40 anos produzindo. Estou falando do fósforo, tá? Então, e tá lá, tá fixado, pô. Eu tenho que usar isso daí. Então, se a agricultura generativa, trabalhando com biológicos, ela hoje, se a gente parasse de produzir fósforo, eu poderia produzir mais 60 anos aí. Olha que maravilha, 80 anos, só com o que está lá. Lógico que essa liberação não é toda imediata, na necessidade da planta, mas ela supre uma parte. Se ela supre uma parte, eu posso usar menos, correto? E aí vou fazendo esse equilíbrio, vou fazendo esse cálculo, até porque tem uma outra coisa que eu quero falar daqui a pouco, né? Existe hoje produtos que também protegem esse fertilizante para que ele não seja todo fixado, ou volatilizado, ou lixiviado. Então, esse tipo de agricultura, as pessoas vão ter que começar a olhar. E aí sim, nós vamos produzir mais pelo tempo que a gente estiver vivo aqui, né? Todas as gerações futuras. Porque o adubo, ele não vai embora, pô, ele não evapora, a não ser a ureia, né? Mas a ureia é fácil de produzir. Agora, o potássio e o fósforo é totalmente reciclável e retornável. Então, nós temos que pensar nessas coisas, que lá na frente, talvez eu não tenha essa oferta de fertilizantes que tem hoje. Com certeza não teremos, né? Então, essas alternativas de produtividade, de produção, né, nas gerações futuras, passam sim pelos biológicos, pelos fungos e pelas bactérias. Bacana, hein? Cara, obrigado pela aula, que na verdade é um resgate de informações, de orientações que está à nossa frente, né? Está na ponta do nosso nariz, né?
Isso aí não tem... É muito óbvio, né? Só que isso tem que ser praticado, tem que ser visto, tem que ser cultivado de uma forma bastante responsável, porque é o futuro, né? O futuro está baseado nisso. A sustentabilidade está baseada nisso. Mas, cara, vamos falar um pouco de negócio agora. Eu gostaria de falar da Nutriceller, soluções nutricionais. Como é que estamos na foto? Conta aí um pouco da sua empresa, do seu negócio, o que você tão bem representa, né? A sua visão, missão, valores, conta um pouquinho dela. Bom, a questão da empresa, né? Nós iniciamos a nossa atividade em 2009, dia 2 de janeiro de 2009. Embora que a fundação da empresa, da parte de papeladas aí, de contrato social, foi dia 20 de outubro de 2008. Então, lembra que eu te falei que eu saí da empresa da Pioneer, né? Para trabalhar com fertilizantes, mas não para efetivamente representar algo da empresa, né? A ideia foi realmente montar um negócio de nutrição. E esse negócio, quando a gente iniciou, a empresa Nutriceller, ela era uma importadora e distribuidora de produtos de fertilizantes para a agricultura. Por que importar naquela época? Por que fazer dessa forma, né? A gente sempre buscou, Valdir, meu pai, eu acho que já me passou essa situação, de sempre inovar e buscar informações novas, tecnologias novas que possam realmente agregar e fazer com que o agricultor tenha maior produtividade ou mais segurança no seu processo produtivo. Então a gente sempre trabalhou dessa forma, e quando a gente pensou em fazer essa importação, era para trazer tecnologias novas que tinham lá fora para o mercado brasileiro. E foi isso que nós fizemos. Vou falar aqui um pouquinho só de produto para você ter uma ideia, né, do que a gente foi buscar. Na época, nós fomos buscar uns tais dos quelatos de aminoácido. No Brasil não tinha isso, né? Nós fomos a empresa que difundiu no país todo a ideia do uso desse tipo de produto. Hoje já tem algumas empresas já trabalhando firme nesse tipo de produto. Eu acho que, eu não sei, o nosso público que vai ouvir essa matéria depois, eu acredito que a maior parte está relacionada com agronegócio, com produtos, né? Então eles vão entender isso. Intimamente, totalmente voltado ao agronegócio. Então, beleza. Por que quelato, né? O quelato é uma forma de você fornecer um nutriente às plantas para que haja uma absorção mais efetiva, que você aproveite mais e que não queime as plantas também. Você tem um produto transformado. Ao invés de eu colocar, por exemplo, lá sulfato de cobre, eu vou usar um quelato de cobre, né? E isso, então, tem vários quelatos no mercado que podem fazer esse papel. Uns são diferentes dos outros em termos de resultado, digamos assim. Por que nós buscamos o quelato de aminoácido? Porque é um produto muito interessante. Todo elemento quelatado por aminoácido, quer seja um cobre, manganês, zinco, você pensar aí, cálcio, magnésio, ele tem uma absorção completamente diferente de qualquer outro quelato ou qualquer outro sal. Ele penetra mais de 50% do total aplicado em minutos. 5, 10, 15, 20 minutos. É muito rápido realmente. E isso acontece em função do tipo de molécula que é um aminoácido. Porque quando você quelata, por exemplo, um cálcio com aminoácido, o que você está fazendo? Você deixa o cálcio envolto por nitrogênio, oxigênio, hidrogênio. Só que o que acontece? O aminoácido, ele existe naturalmente dentro das plantas, né? E o principal elemento no aminoácido é o nitrogênio, o que mais tem maior concentração dos elementos nutricionais. O nitrogênio, por sua vez, dentro da planta, é o elemento que tem maior velocidade de translocação, absurdamente maior do que todos. O cálcio é o que tem a menor ou até imóvel, correto?
Quando eu faço um quelato de aminoácido de cálcio e coloco na planta, a planta entende aquilo como nitrogênio. Então ela absorve aquilo, absorve o quelato de aminoácido de cálcio. Quando isso estiver lá dentro da célula, ele libera o cálcio para a planta para fazer toda a parte estrutural, né, de célula, e aquela molécula de aminoácido ela se transforma em energia para a planta. Então, o que é interessante desse produto? Absorção rápida, né? Fazendo com que minerais que são imóveis tenham movimentação, porque a planta entende diferente, e é o único produto até agora no mercado que atende os pontos de maior demanda, ou seja, eu aplico na planta, o produto vai para onde está tendo demanda. Qual é a demanda? Folhas novas ou frutos. Então, quando eu pego um tomate, por exemplo, né, que ele tem uma demanda muito alta por cálcio, senão ele dá aquela fungo lá que o pessoal chama de fungo preto. Quando eu pego um tomate e aplico um produto como esse, todo esse produto vai para os frutos. Aumenta a concentração de cálcio, você tem um produto de qualidade diferenciado no final. Eu estou falando de tomate, mas poderia ser uva, manga, HF, principalmente, todos eles, esse tipo de produto é importante. Então, Valdir, começamos lá com esse tipo de filosofia, trazer ao mercado brasileiro produtos que fizessem diferença. Aí trouxemos o primeiro nitrogênio de liberação controlada para aplicação foliar, foi de uma outra empresa, daí, uma empresa americana também. Depois trouxemos um produto que era, na época, para proteção de princípios ativos, né? Ele fazia um encapsulamento ali do fungicida, do inseticida que você estava aplicando, e quando você jogava aquilo na planta, esse encapsulamento não deixava com que, não deixa, né, com que esse produto seja degradado pelo raio UV e nem lavado pelas chuvas. Por exemplo, o cara que precisava aplicar manzata em batata, e ele tem que irrigar também essa batata. Então o cara, como é que eu faço? Eu aplico o manzata e eu irrigo. Se eu irrigar, não entro para fazer o manzata. Se eu fazer o manzata, eu irrigo e lavo. Aí fica naquela história de ter que ir aplicando mais vezes. Então você coloca um produto como esse, que é um fixador, ele gruda o manzate na folha e protege. Então você aumenta o período de residual dos cidas. Olha só, cara, isso foi lá atrás, em 2008, 2009. Esse ano, nós vendemos esses produtos, sabe para quê, cara? Para proteger de geadas. Olha que loucura. Nós descobrimos depois que esse produto era um protetor solar para frutos, e usamos muito, né, para culturas de exportação principalmente. E há 3 anos atrás, um agricultor, um tomateiro aqui da região, houve uma aplicação que ele fez pensando em proteger os produtos da chuva, né? Então ele fez o produto, choveu, só que depois da chuva veio uma geada lascada. E a área que ele aplicou não queimou, e o resto queimou. Aí o cara descobriu, e nós também, né? A agricultura é incrível, né, cara? Você vai descobrindo coisas aí. Descobrimos que o produto era um protetor solar. Esse ano vendemos para milho, vendemos para trigo, tomate, e todo mundo que usou não perdeu os seus labores. É uma loucura. Feijão, entendeu? Então, o que a gente ia buscar? Sempre produtos que fizessem diferença e que não tinha aqui, porque não fazia sentido importar o que já tinha aqui no Brasil. E assim foi, Valdir, até 2012. 2012 nós mudamos o processo e começamos a fabricar, nós tornamos uma indústria. Aí nós já tínhamos uma expertise bastante grande nesse tipo de produtos, importávamos apenas o material concentrado e multiplicávamos aqui, fazíamos aqui a produção, buscando redução de custos de transporte, logística, de taxas, impostos, inclusive, né? Podendo levar ao agricultor um preço melhor, né, nessa tecnologia. Seria como se pensar na Coca-Cola, né? Se você for importar a Coca pronta, ou importa só o xarope e faço ela aqui. Então o que nós fazemos isso hoje, importa só o xarope, fazemos aqui. E aí começamos a trabalhar com substâncias úmicas, né, nesse mesmo tempo. Começamos a trabalhar e olhar muito para a questão de produtos biológicos, como a gente comentou aqui no começo. Substância úmica está diretamente relacionada à vida no solo
está diretamente relacionado a produtos biológicos, né? Não existe muito sentido em trabalhar um e não trabalhar o outro, até porque eles se ajudam mutuamente, né? Você vai ter substância úmica alimentando micro-organismos e os organismos trabalhando para o aumento da substância úmica no solo através da matéria orgânica. Então, nós começamos a introduzir nos cultivos o uso de substâncias úmicas. E isso, com o tempo, o pessoal foi vendo que melhorava a nodulação, aumentava em 30% a nodulação, ou seja, a vida biológica era mais intensa na presença de substâncias úmicas. Então, hoje, inclusive, a gente tem dentro da empresa uma linha de fertilizantes fluidos, né, que é para aplicação de fósforo, potássio, substâncias úmicas e produtos biológicos. Tudo numa aplicação só, no suco de plantio, com aquelas maquininhas que se deve lembrar das inoculadoras, né? Lá atrás tinha 2 empresas que fabricavam, hoje tem um monte, aí, centenas de empresas, porque é um mercado que está crescendo muito para aplicação não só do inoculante, como substâncias úmicas, como fertilizantes e os biológicos agora. Então, está todo mundo querendo ter esse tipo de equipamento para fazer esse tipo de aplicação. E a Nutriceller, a gente sempre procurou inovar, né, no sentido de poder levar a tecnologia, mas também permitir o uso, né? O grande empecilho desse tipo de tecnologia é que nem todo mundo, hoje em dia, ainda tem esses inoculadores. Agora está voltando a ser instalado. Mas houve um tempo que o pessoal parou. Usaram lá atrás para aplicação de lorna há muito tempo, né? Era um saco aquelas máquinas, só dava entupimento e ainda com produto tóxico como aquele, era terrível. Mas não tinha jeito, né? Porque quem tinha elasmo naquela época ou usava isso, né? Ou deixava elasmo comer a tua lavoura. E funcionava muito bem. E agora voltou, né? Alguns anos para cá, o pessoal investiu mais pensando não em inseticida, mas em inoculantes. Por isso chamam de inoculadora hoje essas máquinas. E aí nós vimos essa dificuldade e criamos um departamento aqui de produção de máquinas. Mudamos o nosso KINAI aqui para poder fazer isso. E hoje nós somos uma montadora de inoculadoras também, justamente para que se o agricultor quiser usar a nossa tecnologia, está aqui o inoculador, nós temos. E fazemos aí num preço muito acessível, até porque o nosso foco não é vender inoculador, é vender os produtos, né? Mas, inclusive, temos campanhas de venda, como você sabe, você trabalhou muito tempo na área comercial, a gente tem campanha de venda aí, o cara compra os nossos produtos, dependendo do tamanho do pacote, ele ganha a inoculadora, sabe? Porque o nosso objetivo não é inoculadora mesmo, nosso objetivo é levar a tecnologia na área de nutrição e de controle de pragas e de solo, principalmente. A gente trabalha muito focado no solo e na folha, condições foliares, né? Ô, Júnior, e a sua equipe? Qual é o tamanho da sua equipe? Onde que vocês estão atuando hoje? Brasil inteiro? Olha, nós já chegamos a atuar no Brasil inteiro, Valdir, até 2016, 2017, né? Aí nós paramos. Aí entra uma outra história dentro da empresa. O que eu falei agora é só inovação, coisa bonita, que faz produzir, que melhora a rentabilidade do agricultor, né? Só que falei de coisa boa. Aí quando você faz essa pergunta, tem que falar de uma coisa ruim que aconteceu com a gente, mas que já passou também, mas aconteceu, né? Nós fomos crescendo rapidamente, crescimento muito rápido, e em 2016 a gente foi forte para o Centro-Oeste e fizemos vendas ali bem consideráveis, né? As propriedades são muito maiores, né? O volume de compra é maior, e naquele ano houve em algumas regiões alguns estresses aí por falta de água e muita gente perdeu lavoura, e aí a gente teve uma inadimplência altíssima, mas muito alta mesmo. E nós, que fomos uma empresa que sempre honrava os nossos compromissos, não só em dia, como até antecipado, né? Tivemos uma situação muito difícil, mas muito difícil mesmo. Alguns clientes nossos entraram em recuperação judicial, para você ter uma ideia do tamanho do problema. Outros simplesmente não nos pagaram, né? Nós ficamos, naquela época, com endividamento aí de cerca de 12 milhões de reais, né? A empresa não era tão pequenininha, mas também não tinha condições de suportar um baque desse.
E aí nós fomos forçados a entrar em recuperação judicial. Isso aconteceu, a gente foi relutando, sabe, 16, 17, 18. Aí chegou no momento que falou, ou a gente faz a recuperação ou nós vamos falir. Não tem outro caminho. E a gente sempre olhou muito para a questão social, sabe, Valdir? A gente tem funcionários que trabalham com a gente, famílias que dependem desse negócio. Dependiam e dependem, né? A gente gosta do que faz, né, de fazer esse trabalho. Então, nós resolvemos fazer a recuperação. Fizemos ela no final de 2000... Deixa eu ver, nós estamos em 20. Ela em agosto de 2019, a gente entrou no processo. Em outubro de 2020, foi aprovada em assembleia pelos credores. E ali, a partir de 2020, nós teríamos 2 anos para equalizar nossos negócios e aí começar a fazer o pagamento e mais 8 anos de todos os credores. Nós tivemos, graças ao bom Deus aí, uma outra condição de captação de recursos. Então, praticamente hoje nós nem saímos do período de carência, mas já liquidamos a recuperação. Conseguimos pagar tudo, não devemos quase nada mais, né? Trabalhamos muito para isso, mas muito mesmo, cara. Muito trabalho e muita fé em Deus também, porque senão a gente não suporta a pressão, é muito forte, né? A gente teve um endividamento de 12 milhões que ficou para trás e devíamos no mercado cerca de 23 milhões. Então, se você somar um lado e o outro, né, você vê que é muito dinheiro. Os 12 a gente não recuperou ainda, estamos ainda atrás dele, mas os 23 a gente praticamente liquidou já, né? Tá tudo pago, falta pouquíssima coisa aí, quase nada mesmo, insignificante, 1-2% talvez, de credores que a gente não consegue acessar, na verdade. São alguns credores internacionais, é difícil de acessá-los. Mas praticamente a gente já zerou, já pagamos, demos a volta por cima. Não paramos sequer um minuto de trabalhar, não fechamos as portas, não tivemos que demitir em grande número das pessoas que trabalhavam na empresa, reduzimos sim o quadro, tivemos que mudar a estratégia. Você perguntou se trabalhava no Brasil inteiro, então trabalhávamos no Brasil inteiro sim, até 2016, 2017. Depois a gente focou muito forte no estado de São Paulo, e ainda temos trabalho no Nordeste, que é a região de frutífera, de Petrolina, Juazeiro. Temos um trabalho em Minas, no Paraná e Rio Grande do Sul. Mas são clientes que já vinham conosco e aí não quiseram parar, obviamente, por conhecer os produtos e a tecnologia. Mas a gente enxugou para diminuir o custo fixo, sabe, Valdir? A gente tinha que diminuir o nosso custo fixo para poder, de fato, se recuperar, pagar e crescer. Pagar nós já pagamos. Agora a gente está focado em crescimento novamente, né? E a gente tem atendido clientes, ainda mesmo no Centro-Oeste, das regiões que a gente saiu, mas de uma forma indireta. São pessoas que nos conhecem os produtos e sabem dos resultados, nos procuram, a gente atende da mesma forma. O que nós não temos mais são equipes fixas nesses locais mais distantes aqui da nossa matriz. Nós já chegamos a ter 4 filiais, desde o sul até o nordeste. Nós não temos mais, temos só a matriz, mas montamos um sistema de atendimento logístico bem interessante e conseguimos atender o país todo ainda com rapidez e excelência. E continuamos inovando. E não paramos um minuto sequer de trabalhar, muito pelo contrário. Ganhei alguns cabelos brancos aí nesse período dessa recuperação, e algumas noites sem sono, enfim, aquilo que acontece com a gente quando a gente passa por momentos difíceis, né? Podcast Academia do Agro. Júnior, obrigado aí pela sua exposição, pela sua tranquilidade de apresentar também esses fortes obstáculos, esses desafios que vocês passaram, né? Inclusive, como disse aqui, você economizou umas 3 ou 4 perguntas minhas aqui que eu gostaria de fazer para ti, você já resumiu elas, muito, muito bacana. E o que você faria diferente se estivesse começando hoje novamente? Bom, eu te diria que a gente está começando hoje novamente, porque
a gente desconstruiu a empresa e construiu de novo, né, cara? Então, o que eu estou fazendo, né? É um crescimento de dentro para fora, porque antes eu fiz um crescimento de fora para dentro, sabe? A gente começou lá longe e veio vindo para dentro. E hoje não. Hoje a gente está crescendo muito aqui na região, né, próximo daqui. Estamos intensificando o nosso trabalho. A empresa é muito bem conhecida pelos produtos, né, e pelos resultados que nós temos. E agora esse crescimento para fora, né, voltando a outros estados e atuar no país todo, vai ser um pouco mais devagar. Bom, a depender também de se houver algum investimento que a gente não está esperando, não é que não está esperando, existem sempre assédios de investidores, né, querendo investir na companhia, querendo que a gente volte a atuar no país todo. A gente tem estudado propostas, sabe, Valdir? A gente não pode deixar de escutar nunca, tem que escutar sempre o que as pessoas têm para falar. Mas o que a gente está fazendo hoje é um crescimento mais ordenado, né? Então, a hora que se não tiver nenhuma outra sociedade aí, né, se a gente resistir a isso, a esses avanços, a essas investidas, melhor dizendo, é provável que a gente vá se solidificar como trabalho no estado de São Paulo, bem feito, e aí sim ir crescendo para outros estados. Nós já temos trabalhos em outros lugares, mas o que está feito, está feito. E novos trabalhos, novos desenvolvimentos em outros estados vai depender muito de parcerias que possam surgir. Eu posso até falar de algumas delas aqui, que são muito interessantes, né? E é uma coisa que a gente não fazia antes. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo uma parceria com uma empresa que atua forte no ramo de nutrição de plantas, que eram pessoas que faziam parte de grandes companhias aqui no Brasil, saíram, montaram a empresa, uma linha de produtos, e falaram: Júnior, faz essa linha para mim. Então a gente produz para essas pessoas e eles é que cuidam da área comercial. Então é uma empresa muito bacana, muito enxuta, mas só faz a parte comercial. Então dessa forma a gente vai começar a crescer de novo em outros estados, mas não como Nutriceller aí, sabe? Aí vai ter uma outra bandeira e nós vamos estar lá como parceiros fabricantes, entendeu? Então isso é uma coisa que está acontecendo bastante aqui com a gente e é uma coisa legal, porque a venda que a gente faz para esse pessoal é uma venda à vista, ou prazo aí de 15 dias, 20 dias, e eles é que vão lá na ponta fazer o prazo que eles bem entenderem. Como eles também têm investimentos externos, né, de pessoas que veem nisso uma boa oportunidade, eles acabam tendo investimentos para fazer esse financiamento da agricultura. Na verdade, né, Valdir, quem vende a prazo é porque tem recurso guardado e quer receber ali 1,5%, 2% ao mês, que é a taxa que o pessoal usa no mercado. E no banco você vai ter 0,3%, 0,4%, né? Então o pessoal busca muito esse tipo de negócio como investimento. E é bacana porque daí nós, como indústria, não temos que tirar o nosso capital de giro para fazer isso, entendeu? Esse é um mercado. Uma outra coisa que está acontecendo, a gente nunca parou de inovar, né? Então nós fizemos uma parceria com a Embrapa, já vimos há 2, 3 anos estudando isso, e não avançamos justamente pelas dificuldades financeiras do passado, que agora, graças a Deus, já limpamos, né? Então agora nós iniciamos um projeto com a Embrapa, né, que é um aditivo que você coloca no produto, aqui especificamente um produto à base de cobre nosso, e você aplica nas lavouras, e esse aditivo ele faz com que a planta desenvolva as suas defesas naturais, resista melhor aos ataques de pragas e doenças e dê um produto final com mais tempo de vida útil na banca quando for o caso de fruta, de HF, de maneira geral. Quando é a parte de cereais, o interessante é estar a planta, digamos, resistindo mais aos ataques de pragas. Então é um produto para usar junto com os fungicidas, junto com os inseticidas naturais, normais, né, para fazer a planta ficar mais encorpada. Eles têm 12 anos de estudo nesse aditivo e agora, pela graça de Deus, viram na Nutriceller a empresa adequada para levar isso para o mercado. Então a gente vai levar essa tecnologia para o mercado a partir do ano que vem. Agora, esse ano estamos fazendo vários estudos, a princípio agora em 8 cultivos, né? Vamos fazer em soja quando for o momento adequado, vamos fazer em milho, estamos fazendo em trigo agora, tomate, pimentão,
eu não lembro todas as 8, acho que pepino e batata. E aí é uma coisa nova, cara, é um negócio bacana. O que você faria diferente? Faria diferente é isso, eu buscar informações novas, tecnologias novas. Outra coisa que a gente está fazendo diferente, inclusive vai ser lançado no mês que vem agora, uma linha Garden. A gente tem tanta experiência adquirida no agronegócio, né? Tanto produto dando resultado, e a gente resolveu levar isso para a dona de casa. Né? Com esse processo de pandemia, aumentou muito o cultivo de plantas dentro de casa, de hortas. Você estava mesmo hoje aí, você me falou, podando umas plantas aí, não estava? Verdade. Entendeu? Então, exatamente, a gente está olhando para esse mercado e vamos lançar agora uma linha Garden. A linha já está pronta, os registros, a parte regulatória está toda pronta já. Serão inicialmente 5 produtos que a gente vai lançar para todas as culturas que eles chamam indoor, aí, dentro de apartamentos, de casas, hortas. E vamos lançar essa linha para atender, aí sim, essa é uma linha para o Brasil inteiro. Né? Porque aí vai para grandes distribuidores e vai para o Brasil todo. Nós já temos alguns contratos para São Paulo, para Recife, para o Paraná, né? Para fazer essa distribuição. Eu acredito que isso vai oxigenar muito a empresa, porque é um negócio também de curto prazo, né? Você vende praticamente à vista, 30 dias aí. Então, é uma coisa diferente. Então, a gente está fazendo muita coisa hoje, Valdir, que a gente não fazia no passado, né? A gente sempre atacou a ponta. Agora não, a gente está levando para a zona urbana, né, esses produtos fertilizantes. Estamos produzindo para terceiros, né, para eles acessarem o mercado. E estamos ainda continuando captando novas tecnologias, como essa da Embrapa que eu comentei, para a gente ter produtos mais interessantes aí na ponta. E continuamos com um olho muito firme na parte biológica, né? E como eu já te falei, isso aí é um caminho sem volta, para a gente estar cada vez mais levando produtos desse tipo para o consumidor final, porque é realmente o que faz a grande diferença hoje, é você ter esse equilíbrio no solo. A gente está olhando por enquanto só para solo, tá? Parte aérea ainda não. Muito bacana. Júnior, estamos chegando aí no nosso finalmente e eu queria um conselho seu para os nossos colegas do agro. O que você recomenda a eles? O que você orienta a que esses nossos colegas façam ou tenham de atitude? No que se refere à experiência de vida, eu diria para nunca desistir de nada. Né? Por maior que seja a dificuldade, tem que olhar para frente, trabalhar mais, muita fé em Deus, né? E tudo passa. Se alguém tiver com um probleminha aí, olha para frente. Não desista. Nunca. Nunca. Só não consegue quem desiste. E só desiste quem acha que não é possível. Então sonhe, persiga seus sonhos. Na última empresa que nós trabalhamos, Valdir, tem muitas pessoas que se tornaram aí fazendeiros, grandes produtores, e é porque realmente não desistiram, olharam para frente, foram firmes, conquistaram, né, esse status aí hoje. Então a gente não pode desistir. Segundo conselho, já mais para o lado profissional e técnico, né? Estejam atentos a novas tecnologias, estejam abertos a esses mercados aí dos biológicos, é muito bacana, é algo que vai fazer diferença na lavoura de vocês, né? Estejam abertos também à nutrição foliar de plantas, né? A gente já ouviu muita gente falando besteira, não só de produto que não faz o que se promete, mas também de grandes aí conglomerados dizendo que isso não funciona. Então não é assim não, funciona muito bem, a planta se alimenta muito bem pelas raízes, se alimenta muito bem pelas folhas, se alimenta pelo como também, quem não sabe, se alimenta pelas vagens também. O que determina a eficiência dessa alimentação é a comida que você está dando, né? A gente não gosta de comer porcaria, a planta também não. Ela quer produto bom. Produto bom funciona e dá resultado. Então, tudo dá resultado desde que bem usado, bem selecionado. Então, eu acho que vocês não devem fechar os olhos para as tecnologias que estão aí e para as que estão chegando. Principalmente, eu diria, na área biológica, aí, que está sendo fantástico. E para tudo aquilo que pode te trazer mais segurança, né, na sua lavoura. Segurança
no sentido de resultados, né? Sempre não estacione, não acredite que se sabe tudo e que já viu de tudo. Tem muita coisa nova chegando aí, muita coisa mesmo. Então é isso. Um conselho de vida, um conselho de profissional que é da minha área de nutrição, da qual eu sempre gostei, apreciei muito. Muito bom, muito bom. É isso, Valdir. Assim, o que eu diria seria isso. Júnior, cara, eu fico muito agradecido por essa oportunidade de a gente conversar, trazer essas informações, essas inovações, esse detalhamento, né, entre fertilizantes, na questão de soluções nutricionais, né? O que é um fertilizante especial, o que é um fertilizante químico, a questão, o foco hoje, a potencialidade que tem a questão dos biológicos, essa questão de agricultura regenerativa, muito bom. E para nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse seu contato. Como é que o pessoal pode entrar em contato com você? Perfeito. Bom, se você entrar no Google e colocar Nutriceller, vai sair a nossa empresa, lá sai o telefone fixo, né? O WhatsApp, mas eu posso passar meu telefone pessoal aqui, não tem problema algum. Meu telefone pessoal eu vou te passar o celular, é 15 99 175 8800. Júnior Schreiner, ou entra no Google lá, Nutriceller, vai aparecer a nossa empresa com os telefones de contato também que o pessoal pode me localizar. Estamos à disposição. Se algum de vocês quiserem experimentar algum dos nossos produtos ou conhecer, né? Fique à vontade para entrar em contato, a gente está aqui para servir mesmo. Bacana. Nosso objetivo é transformar a vida de pessoas, quer sejam daqueles que trabalham conosco, quer sejam daqueles que usam os nossos produtos. Júnior, obrigado. Fica com Deus. Grande abraço para ti. Eu que te agradeço, Valdir. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. As entrevistas é muito bacana a gente ouvir os nossos parceiros, colegas aí, dando seus depoimentos. Muito bacana, você está de parabéns por essa iniciativa e um grande abraço a todos que estarão nos ouvindo aí. Falou, meu amigo Valdir. Abraço. Abração, tchau, tchau. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, eu sou Wagner Piovan, sou engenheiro agrônomo e gestor comercial na W Piovan Consultoria em Agronegócios. Hoje eu gostaria de falar sobre a sucessão familiar no agronegócio. Desde sempre ouvimos de pessoas mais experientes e de homens de negócios bem-sucedidos que devemos formar sucessores e não herdeiros. E não importa o segmento de mercado que essa empresa está inserida. No agronegócio não é diferente. É muito comum um empreendedor criar um negócio, seja uma propriedade rural, uma revenda de insumos, uma agroindústria. A empresa começa a prosperar, ter um grande crescimento, formando uma grande empresa com muitos funcionários, mas muitas vezes seus filhos, por uma questão de afinidade, não têm interesse em trabalhar junto com o pai, que foi o criador dessa empresa, porque gostariam de seguir uma profissão diferente, que não tem ligação com o negócio da família. Um bom exemplo é aquele filho ou filha, né, que deseja ser médico e não quer seguir na gestão da empresa ao lado do pai. Isso é muito comum e não tem como mudar isso, pois é uma questão de vocação para o negócio. Se o patriarca forçar essa situação, poderá ter um grande fracasso na administração da empresa, pois o item principal para o sucesso de qualquer negócio é ter amor e vocação para aquilo que se propõe a fazer. Do contrário, teremos um profissional frustrado e incompetente na gestão da empresa. Outro fato comum também na sucessão das empresas é quando o patriarca da empresa resolve colocar seu filho ou filha em um cargo acima de sua capacidade, só por ser seu filho, por ser seu herdeiro natural. Isso é um erro muito comum, porque esse herdeiro sempre será visto pelos funcionários como filho do patrão e nunca darão a ele o respeito que o cargo merece, sendo respeitado apenas pelo fato de ser filho do dono, criando um ambiente de frustração para os funcionários de carreira da empresa, imaginando que nunca poderão chegar a um cargo importante porque o filho do dono é que vai assumir esse lugar no futuro.
E nessa situação de ter um herdeiro assumindo um cargo que não está preparado, gera também um ambiente desarmônico, onde a tendência é que os funcionários façam apenas o básico de suas funções, não tendo o estímulo de uma promoção futura. E como consequência, não vestem a camisa da empresa e nunca darão o máximo de seus potenciais, deixando um ambiente morno, sem garra, para vencer os desafios. Com isso, essa empresa poderá ter sérios problemas de competitividade no mercado, com consequências nada promissoras para o futuro dessa empresa. Mas, por outro lado, quando o empreendedor tem um filho ou uma filha interessados e tem afinidade com o negócio, aí isso aí é ótimo. Mas mesmo assim, deverá começar por baixo, ter uma boa formação, passando por várias áreas importantes da empresa, para conhecer a fundo cada setor, para poder aprender, crescer, ser respeitado e admirado pelos funcionários da empresa. Nesse caso, um processo perfeito de sucessão. Isso seria, sim, um processo perfeito de sucessão, gerando um ótimo ambiente da empresa. Por isso, qualquer empreendedor que pensa no futuro de sua empresa tem que formar sucessores competentes, preparados para chegar ao topo da empresa, independente se esse profissional será seu filho ou um bom funcionário da empresa. Nessa trajetória profissional, o melhor tem que vencer, para o bem da empresa. Eu sou Wagner Piovan, engenheiro agrônomo, gestor comercial na W Consultoria em Agronegócios, e caso alguém tenha interesse em entrar em contato comigo, meu e-mail é wpiovan@gmail.com. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!